Então, o Pietro, quando era pequenininho, ele apresentou uma dificuldade na fala, né? E até então eu passava ele na fono e a gente achava que era só a fala. Quando ele completou 6 anos, que ele foi para ser alfabetizado, que a gente começou com na luta, né? Porque ele não conseguia aprender, ele reprovou o segundo ano, então eu troquei ele de escola e ele reprovou novamente. Então eu coloquei ele em outra escola, a gente entrou com processo na delegacia de ensino para que ele passasse para o terceiro ano, senão ele reprovaria 2 vezes o segundo ano. Então eu não entendi o que estava acontecendo, para mim era novidade, né? Então eu comecei, ele estava com uma fono e foi a fono que me encaminhou uma psicopedagoga que foi um anjo na nossa vida, que ela encaminhou a gente para o neuropsicólogo. A gente fez tudo o que necessitava, né, para ter o diagnóstico e ele foi diagnosticado com dislexia. Então, daí em diante, ele sempre teve acompanhamento com psicopedagoga, com fono, com psicólogo. Mas com a pandemia eu senti que teve Nossa, foi muito difícil eu acho que para em geral, né? Mas principalmente para as crianças que têm essa dificuldade, porque na aula online eles não aprenderam nada. Então aí a gente está, além da dificuldade dele pela dislexia, ainda teve a dificuldade por conta da pandemia, né? Se na escola é difícil aprender, imagina num quarto tendo aula online. Então foi muito difícil. Agora a gente está tentando correr atrás do que foi perdido, mas é muito difícil. Beleza, obrigada. Hoje eu conversando com a diretora do colégio que ele estuda e ela me disse que pela delegacia de ensino que passou para ela, as crianças do colégio particular vão ter uma defasagem de 5 anos no aprendizado por conta dessa pandemia e as crianças do estado vão ter 8 anos de defasagem. Então, é algo que vai ser muito difícil das crianças terem novamente, né? Foi 2 anos praticamente perdidos. De fato, né? E no caso do Pietro, acabou pegando bem a adolescência dele, né? O início da adolescência. Então, juntou tudo. Ele saiu da escola criança e está voltando agora pré-adolescente. Então, é bem Um salto, difícil. né? Mas com a ajuda da Grace, eu tenho fé que a gente vai passar por essa, né, filho? Ele tá jogando, ó. É isso, gente. Na tecnologia, ele Ah, é ótimo. É vamos celular, é marcar umas aulas videogame. aí, hein, já, porque as Gs aqui, os botões, só o da calça e da blusa. Aí a gente encontra as potencialidades, olha só. Pedro, eu quero te jogar Né, nessa filho? roda, pensando assim, que além de todo esse processo que a gente está falando de dificuldade ou de facilidade, mas como é que a gente pode dizer assim, se a gente, que hoje a gente já tem uma dificuldade de comunicação, pelo menos o meu ponto de vista hoje. E aí com esse processo de distanciamento fora da escola, você acha como é que a gente consegue trazer isso para o campo de se a gente se comunicasse bem, facilitaria alguma os processos assim? Hum, Bom, eu acho que Eu acho eu que falhou entendi um pouco. que você está perguntando sobre, principalmente nesse momento aí de pandemia, né? Como é que seria se a gente tivesse mais recurso para a gente se comunicar, né? Mas se a gente soubesse outros caminhos, assim, né? Sim. Eu, puxa, eu acho que a pandemia para muita gente foi um período muito difícil, ainda está sendo, né? Principalmente para pessoas que têm menos recursos financeiros e vários outros recursos, assim. Todo mundo foi um pouco espremido aí nessa pandemia, financeiramente, emocionalmente, né? E pessoas com
com menos recurso financeiro foram mais prejudicadas ainda, assim, né? Porque ficaram restritas de várias Sem formas. dúvidas. Isso tudo abalou muito todo mundo emocionalmente, né? As pessoas ficando restritas e ficando com uma convivência mais intensa, né? Às vezes tinha um ritmo de vida assim que a criança ia para a escola ou a criança ficava com outras pessoas, isso tudo se restringindo, parece que aumenta a carga, né, de quem está em casa. E se a gente convive mais tempo, a gente tem mais chance de tretar, né? E principalmente porque a gente não está simplesmente convivendo mais, a gente está convivendo mais num cenário de muitas inseguranças, que a gente não sabe o que vai acontecer, tem todas as preocupações em relação ao vírus, tem todas as preocupações em relação a emprego, né? Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então é quase como se fosse a receita para a gente brigar muito, né? A receita para a gente ter muitos conflitos dentro de casa. E aí A convivência dentro de casa, né? Tudo bem Pois difícil. e aí quando a gente pensa, por Eu posso ir no exemplo, banheiro? muitas mães que ficaram dentro de casa, que não puderam contar com a participação dos pais ou de mais parentes, né? Provavelmente uma sobrecarga muito grande, assim. Então, é meio que é uma equação difícil, né? E tudo isso mais o tanto que a gente não tem uma educação assim emocional no sentido de na escola a gente eu duvido que nós quatro aqui, né, tirando o Pietro que eu não sei, mas eu duvido que quando a gente estava na escola a gente participou de várias rodas sobre comunicação, sobre como lidar com conflitos, sobre como entender as emoções. A gente não foi educado com isso, né? Então imagina essas pessoas todas que não tiveram essa educação, agora espremidas dentro de casa com um monte de inseguranças, sem recurso, né? Então, nossa, é um período muito, muito difícil emocionalmente, né? E eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje é exatamente botando um grão de areia, assim, contribuindo um pouco para trocar uma ideia e trocar pontos de vista, né? E experiências sobre, puxa, o que a gente tá tentando aprender com tudo isso? Será que a gente tem ideias, né, sobre como que a gente pode se apoiar daqui para frente? Como é que a gente pode aprender mais com isso? Então é um cenário intenso, né? Tenso e intenso. E agora eu passo a Nossa. bola, porque senão só eu vou ficar falando aqui. Não, mas pode não, fica tranquilo. Eu, pelo menos, tô aqui já assim, ó, de mano desse. Mas eu fico imaginando. Pensando, Fala, Greg. Pode falar. pensando assim, nesse cenário realmente, né, de pandemia, onde todo mundo fica muito junto, né? O que não se conversava antes, tentam conversar agora. Eu fico pensando como fica a cabeça da criança ou do adolescente em relação às cobranças, porque existem cobranças para eles. Por que você não está aprendendo? Sabe? Aí vem aquele pensamento, mas se isso acontecesse na minha época, eu tivesse toda essa gama de informação na minha época, e aí eu fico pensando, como que fica a cabeça da criança, né, ou do adolescente nesse período? Eu acho que E complicado. é uma pergunta boa de fazer, inclusive, para eles e elas, né? Porque a gente pode criar É, muitas hipóteses aqui, mas acho que Tinha travado quem aqui. tiver aí crianças e jovens em casa, eu acho que é muito legal perguntar assim, perguntar, e essas perguntas simples e abertas, muitas vezes a gente não faz, né? Como tem sido para vocês, né? é. Como tem sido simplesmente isso assim e ouvir, né? Porque é isso que você trouxe. Eu entendo assim que muitas vezes
quem está em casa cuidando das crianças e jovens está numa saia justa também, né? Porque está cuidando das crianças, está tendo que trabalhar, está tendo que cuidar de um monte de coisa. A criança não vai mais para a escola, então fica sempre dentro de casa, então fica tendo que dar esse apoio com a criança, mas ao mesmo tempo a vida continua e os trabalhos precisam ser feitos, os trabalhos da casa precisam ser feitos, os trabalhos remunerados precisam ser feitos, né? Então é tudo ao mesmo tempo. E muitas vezes isso tudo ao mesmo tempo também não dá para a gente tanto recurso, né? Tanto recuo para a gente pensar, puxa, como é que eu posso dialogar de uma forma construtiva, acolhedora, né? Às vezes o que saiu da nossa boca foi o que saiu, foi o melhor que a gente pôde fazer naquele momento. Deu para fazer naquela hora. Né? Então, assim, eu acho que também eu não gosto de cobrar de uma forma muito exigente e cruel dos pais e das mães, porque também são pessoas que estão sem muito apoio, né? Se tivessem super apoiados numa condição muito boa de vida, a gente até poderia falar, poxa, ô pai, ô mãe, pega leve e tal, mas não é fácil, né, as condições que pais e mães estão vivendo dentro de casa. Então, faz muito sentido, se eu estou sendo espremido, faz muito sentido que eu automaticamente repasse para quem está em volta de mim essa espremida, né, esse estresse, essa tensão. Então, imagina só, a gente passou por uma... Fala. Não, pode continuar. Eu só vou completar e eu passo para você. Mas não esquece, hein? Tenta não esquecer. Eu acho que assim, se a gente como pais e mães quer tentar trabalhar, se comunicar com os filhos de uma forma mais construtiva, mais acolhedora, mais saudável, é um trabalho difícil porque muitas vezes a gente não está recebendo esse apoio de outros lugares, ou da nossa família, ou do nosso trabalho, ou do nosso governo, né? Então, quando a gente não recebe esse apoio, é muito difícil dar esse apoio. Porque a gente tem que fazer uma mágica, a gente tem que tirar do nada isso, né? O Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele fala assim, é muito mais fácil você conseguir oferecer empatia quando primeiro você recebe um pouco de empatia, né? Então, eu acho que é isso. Passo a bola. Você ia falar alguma coisa aí. E toda a questão também da volta à escola, né? Pelo que eu tô percebendo, assim, muito bullying. O Pietro, ele tá reclamando muito de bullying, né? Ele, nossa, ele reclama muito que os amigos não entendem, que ele não aprende da mesma velocidade que os outros amigos. Então, ele tá relatando... Hoje eu peguei ele na escola e ele chorando. Não, a professora brigou comigo, brigando, brigando. A professora é muito brava com ele porque ele esqueceu a cola. Só que de uma coisinha assim, ele, sabe, ele faz um... Não, ela brigou mesmo comigo. Eu acho que ele já tá com esse sentimento de... Porque, querendo ou não, ele ficou muito tempo longe da escola. Então, chega agora, ele está se sentindo sobrecarregado. Quando não é os amigos, é os professores, é bem difícil mesmo. Fala, Geisa. Eu entendo assim que a fala que o Pedro trouxe um pouquinho antes, né, Pedro? A gente não foi educado para ouvir, para falar, às vezes até falar coisa simples, perguntar. E aí, você tá bem? Mas perguntar, você tá bem mesmo? Como é que eu venho exercitando, venho aprendendo aí o exercício de perguntar de verdade. Como é que você tá hoje? O que você tá sentindo agora, né? E fazer essa pergunta pra gente. O Pedro estava trazendo a experiência do lado paterno, do lado materno, do lado do cuidador. Às vezes a gente precisa fazer essa pergunta pra gente antes de fazer pra alguém. Olha, eu vou me perguntar ali no espelho se eu tô bem, se eu tenho condição de perguntar alguma coisa pra alguém, porque às vezes a gente não tá bem, mas às vezes até por educação, falar, você tá bem? A pessoa fala, não tô. Ela não tá no momento bom. Também não tá no momento bom. E aí a conversa não rola. Isso para criança,
o adolescente, a gente que tem mais contato, a gente percebe, né? Que a gente olhar ali e não é fazer muita coisa também, eu acho, assim, fazer uma coisa muito exorbitante, não, é perguntar, será que eu tenho condição mesmo de perguntar, de entrar nessa conversa? Acho que isso que a gente está fazendo agora é mais esse exercício de que a gente conversa bastante um adulto com o outro e às vezes a gente esquece de perguntar para a criança, que nem o Pedro trouxe ele agora há pouco, como é que você tá? Como é que foi? Às vezes a gente pergunta, eu falo porque eu sou mãe também, então às vezes a gente chega assim, como é que foi na escola hoje? Leva, blá, blá, blá. Mas como é que foi na escola hoje? Assim, tá, mãe, foi. É bem, mexe a panela, a criança fala, bota o negócio, põe, ah, tá bom. Aí já vai assim, ah, então tá bom, já separa o lanche de amanhã, você não ouve, a criança tá falando, às vezes uma coisa que tá até meio. E você, ah, tá bom. Então, eu acho que é um exercício nosso, assim, para que nem você trouxe, assim, a gente se entende, se olhar nessa comunicação, e ainda tem o rolê com os amigos, e a questão da aceitação ali de uma coisa dessa, ou de uma coisa daquela, como é que isso tudo está funcionando aí dentro. Não é fácil. Não é fácil. E o Pedro Nós que somos mães, pode falar. e nós que somos mães, a gente acaba absorvendo os nossos problemas, né, do dia a dia, mais o problema da criança. Então a gente fica sem saber o que fazer. Eu pego ele na escola, quando ele entra no carro, eu falo, e aí, Pietro, como que foi seu dia? Aí ele já começa. Eu falo, não, calma, 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 vamos devagar, porque eu recebo uma enxurrada de histórias. Então eu falo, eu também queria ter alguém para jogar essas informações e pedir uma ajuda. E aí o Pedro fala, né, Pedro? Receita de bolo, né? O negócio Entendi, cortou um pouquinho. O que eu falo? E aí eu costumo dizer assim, o Pedro diz assim, não tem uma receita do bolo, né? Não dá para dizer assim, põe 2 colheres, 2. Mas dá para exercitar algumas coisas, né, Pedro? Sim, eu acho que tem uma coisa nessa história. Desculpa, eu esqueci o seu nome, mãe. Como você chama mesmo? Suelen. Eu acho que uma coisa que você trouxe, Suelen, que eu achei muito legal, assim, é que poxa, e o meu apoio, né? E o apoio que eu preciso? Sim. Porque eu ofereço apoio, eu tento apoiar aqui o meu filho, mas e o meu apoio, o apoio que eu preciso? Muitas vezes, se você não tem esse apoio, fica mais difícil até, né? Porque você tem as suas questões que você está ali dentro de você, pensando todos os seus diálogos internos, as suas preocupações, as suas frustrações, os seus medos, né? E também tem tudo que rola em volta ali, você tá meio que puxando o barco ali, né? E muitas vezes sem um apoio para dar um respiro, assim, para botar a cara fora d'água e dar aquele respiro, né? Então, a gente poder ter uma rede de apoio de alguma forma é uma coisa que muitas vezes ajuda a gente, né? A gente tentar fazer parte de grupos de pessoas ou a gente ter contato com pessoas que se disponham a ajudar a gente, né? Às vezes é até meio estranho, assim, porque, tipo, imagina, essas questões são minhas, eu que tenho que cuidar. Às vezes é um pouco esse o pensamento que a gente tem, né? Imagina, eu vou pedir ajuda para outras pessoas me ajudarem com essas questões, né? Às vezes parece meio estranho. Mas eu tenho visto cada vez mais as pessoas experimentando alternativas e estratégias para terem mais apoio, sabe? Para terem mais apoio financeiramente, pedindo ajuda das pessoas mesmo, criando outras formas também de contar com a ajuda das pessoas que não seja só através de dinheiro. Então, por exemplo, eu conheço uma mãe que ela criou um grupo de WhatsApp e isso veio até numa conversa que a gente teve, que ela estava passando por um momento muito sobrecarregado e eu estava lá apoiando, e aí nessa conversa surgiu a ideia dela criar um grupo de WhatsApp para botar uma galera nesse grupo de WhatsApp, e esse seria um grupo de WhatsApp de apoio a essa mãe. Era só, o grupo inteiro era de apoio a essa mãe. E nesse grupo de WhatsApp ela poderia pedir vários tipos de apoio. Apoio financeiro,
apoio para alguém ficar com o filho enquanto ela ia fazer alguma coisa, ou apoio emocional, vários tipos de apoio, né? Então eu achei isso muito legal, porque não é uma coisa que normalmente a gente faz, né? O WhatsApp muitas vezes é aquele lugar que a gente troca mensagens práticas ou mensagem com amigos, amigas, tal. Mas aos poucos a gente vai também, né? Quanto mais a gente vai conversando, mais a gente vai vendo alternativas para a gente buscar o apoio das pessoas, né? E esse lugar assim de mãe sobrecarregada é muito comum, infelizmente, né? É muito comum. O que Eu mais acho que tem, hoje em né? dia está todo mundo tão sobrecarregado que é difícil as pessoas deixarem o próprio problema para ajudar as outras. Eu acho que está todo mundo muito, cada um no seu mundo. Uhum. E todo mundo já está tão cheio de problema que a gente acaba meio sem querer, não conseguindo dar a devida atenção às pessoas que estão do nosso lado e que acabam precisando. Né? Sim, com certeza. Porque quando você está sobrecarregado, você está sobrecarregado, né? Então, a carga que você está tentando sustentar não está muito maior do que aquilo que você conseguiria sustentar. E aí, se alguém está te pedindo ajuda, você não consegue ajudar porque você já está sobrecarregado, né? Mas eu tenho visto que por mais que todo mundo esteja abalado emocionalmente, estressado, a gente está em níveis diferentes e tem algumas pessoas tentando criar redes de apoio de alguma forma para tentar se apoiar coletivamente, né? Isso que você falou, Suelen, que é assim, a gente vive num estilo de vida que é muito individualista, né? Que é meio que assim, cada um no seu quadrado, Isso. você com os seus problemas, eu não tenho nada a ver com isso. Esses problemas são seus, leva para sua casa e resolve lá, entendeu? Só que isso é muito trágico, porque se a gente se ajudasse mais de uma forma mais comunitária, mais coletiva, a gente talvez conseguiria ter mais recursos para se apoiar, né? Para a gente compartilhar um pouco essa sobrecarga. Teve alguém que botou um comentário aqui. Um comentário, né, a respeito de que também tem que ter esse olhar, né, essa escutativa para os professores, que eles não estavam preparados para lidar, né, eles estavam preparados para lidar com esse momento pandêmico, não era algo da rotina deles, não é algo que eles tinham conhecimento, simplesmente, bum, foram. Então, também tem que ter esse olhar, né, para os professores, que muitas vezes estão aí uma jornada que está deixando todo mundo louco, né? Sim, com certeza. E aí você imagina, por exemplo, né, se os professores e professoras estão trabalhando dentro de condições precárias, qual é o tipo de qualidade de atenção que elas vão dar para os alunos, né? Qual é a qualidade da paciência, da escuta, do acolhimento que elas vão conseguir oferecer para os alunos? É muito pouco, né? Então, é quase como se fosse uma pirâmide, assim, uma pirâmide de quanto mais descuidadas estão as pessoas, mais isso vai sendo repassado, né? Sim. Não só da escola pública, mas da escola particular também. As professoras, pelo que eu percebo, já está todo mundo estressado e acaba meio que soltando, né, ali com os alunos. É porque Sim. se a gente parar para pensar assim, que a gente estava vivendo uma vida teoricamente normal, né? Dentro do que é normal para cada um. E de repente a gente. Não, todo mundo para dentro de casa, porque agora tem um vírus, vai matar todo mundo de uma vez, assim. Não tinha ninguém preparado, né? E a carga do professor nessa hora é a gente pensar, por exemplo, né? Que se eu tenho duas crianças em casa para pensar nelas, já buguei aqui. E se eu tiver 20, 25, 30, cada uma com seu, cada qual, e aí, o que eu vou fazer para alcançar essas crianças agora, né? A gente está distante. E aí a gente traz um outro pouquinho, assim, um outro temperinho para essa história, que é a criança que já tem uma dificuldade de aprendizagem por algum motivo. Seja por um transtorno específico, ou seja por
um não transtorno, mas só por uma dificuldade mesmo de aprendizagem ali de alguma matéria. Então, bota isso tudo no temperinho ali do fogão e bota isso para ferver. É loucura, loucura. Lembrando que além de todo esse tempero, Geisa, tem a carga emocional. Porque a criança ela vai ter essa dificuldade, né? Esse transtorno, aí vem a carga emocional, porque para ela, ali naquele ambiente online onde tem várias coisas que distraem ele, Não vai na frente. Aí é tempero pra caramba. Assim, se a gente pensar que. Eu vou colocar todo mundo aqui, nós quatro, os adultos e o pessoal que tá aí no chat. Quando a gente tava na escola, e eu não sei se vocês tiveram essa oportunidade, mas de ver alguém, sei lá, de repente tirando sarro de alguém, zoando alguém, e aquilo era meio que natural. Eu não sei se natural, mas a gente nunca. Não. Ah, mas não, todo mundo tinha um apelido, o nariz desse, o pé daquele, a orelha daquele. Só que aí. E a gente omitia dos nossos pais também, né? E aí, A gente omitia, né? Porque em algumas casas ainda tinha aquela história: se você apanha na escola, você apanha em casa. Exatamente. Ainda tinha Isso mesmo. Ainda tinha aquele rolezinho assim, ó, se você apanhar na escola, você vai chegar em casa e vai tomar um café. Aí a gente para e pensa assim, como é que a gente hoje, pelo menos é o que eu estou tentando pensar, hoje, no dia de hoje, a gente pode pensar que isso seja menos cruel, porque eu acho que é crueldade. Eu sei como é que vocês pensam isso. Mas é crueldade. Porque tem alguém que depois de adulto, e aí depois de uma conversa, a pessoa, e aí falo que em alguns momentos aparece isso assim, de falar, poxa, eu sofria pra caramba. Eu não falava nada, mas eu sofria. Eu não tinha coragem de falar, porque aí que não disse, olha, eu não falava pra minha mãe, porque senão ela ia mandar eu, né, zoar com a menina também. Aí se eu falasse que a menina era maior do que eu, ela ia me dar uma surra, então eu ficava ali tentando gerenciar um conflito dentro de mim, fora de mim, com 13, 14 anos. Ou até menos, né? Não sei. Bom, tem uma questão aqui no chat, né? E a tia do Pietro levantou a respeito de bullying, né? Como se comunicar nesse sentido, né? A criança ou adolescente chega em casa falando que sofreu bullying, como se comunicar? Como conversar com ele a respeito do que está acontecendo? Se deve falar, se não deve falar? olha, vou responder do meu ponto de vista de que, bom, é bom perguntar e estar pronto para escutar. Pelo menos. Vai perguntar, prepara para escutar, porque de repente a gente pode ouvir alguma coisa muito interessante. E o que eu vou fazer aqui que eu vou ouvir também? Essa é a minha cabeça agora, porque também não adianta eu ouvir que meu filho sofreu bullying lá na escola, catar o moleque, sentar de porrada, pegar a mãe dele na porta e bater nela porque o filho dela bateu no meu. Pelo menos eu acho que não vai. A gente não vai conseguir com uma coisa muito, muito educativa, mas isso sou eu aqui do meu cantinho da janela. Passo a bola para você aí, Pedro. Eu fiquei com vontade de comentar várias coisas que foram faladas até agora. Essa Então questão vai. do bullying, eu acho que assim, poxa, é um tema muito rico, porque eu fui faixa preta de bullying na escola. Eu fazia muito bullying com as pessoas na escola. E depois de muitos anos eu fui ver o... Você fazia? Eu fazia. Eu era o cara que atazanava, que infernizava a vida das pessoas. E depois de muito tempo começou a cair um pouco a ficha, assim, né? Nunca vai cair a ficha 100%, porque eu não estava na pele dessas pessoas. Mas eu pratiquei muito bullying e hoje em dia eu vejo a seriedade disso, assim, porque em algum momento alguém praticou comigo também. E eu sofri muito com esse pouquinho. Então eu imagino o tanto que outras pessoas sofreram com o tanto que eu pratiquei com elas, né?
Eu acho que a gente tá tentando se amadurecer como sociedade, como cultura, em relação à consciência com o bullying, né? Porque antes a gente meio que achava que era normal, né? A zoação faz parte, né? Muita gente fala que hoje em dia tem um certo mimimi, assim. Eu acho que é sério, assim, é uma questão muito séria que abala muito a nossa saúde mental, né? Muito sério. E o bullying, ele não fica só na escola, ele continua quando a gente está adulto também, ele continua nos empregos, né? Ele continua nas famílias. E eu acho que a gente é um assunto que ele é meio que a gente fala muito menos do que poderia falar, sabe? Porque é um assunto muito sério, assim. Sim. E para mudar essa questão, a gente precisa mudar a nossa cultura, né? Que é a cultura da zoação, assim, que é a cultura do eu me divertir às custas do sofrimento da outra pessoa. E aí, como é que a gente pode apoiar um filho ou uma filha que chega da escola tendo passado por uma experiência dessa, né? Eu não acho que tem um caminho específico que é o caminho certo, mas eu desconfio que, por exemplo, o caminho do julgamento, assim, o caminho da culpa, o caminho da crítica, muitas vezes ele não vai oferecer um apoio emocional para aquela pessoa que sofreu na escola e provavelmente ainda está sofrendo em casa, né? Porque fica com aquele eco daquele bullying, né? O bullying ele não acontece só na hora que a pessoa faz o bullying, ele continua dentro de você, porque você fica marcado com aquilo. Acaba com a autoestima da pessoa, né? E a pessoa leva para o dia a dia. Exato. E aí, por isso que também eu gosto de tomar muito cuidado com como é que a gente fala uns dos outros, assim, em relação a rótulos, né? Porque os rótulos, quanto mais a gente repete esses rótulos, mais eles vão entrando na nossa cabeça como uma narrativa sobre nós mesmos, assim, né? Então, até por isso que, às vezes eu tenho certo receio, assim, de ficar falando, porque essa pessoa tem dificuldade, porque essa pessoa tem dificuldade. Porque, às vezes, eu fico com um receio da própria autoimagem dessa pessoa virar uma autoimagem de que ela tem dificuldade, assim, não importa o que aconteça, ela tem dificuldade e ela meio que está devendo, né? Porque quando a gente pensa assim, eu tenho dificuldade, é quase como se estivesse devendo alguma coisa, né? Porque quando a gente vira e fala assim, essa pessoa tem dificuldade, mas em relação a quê? Se a gente está falando que alguém tem dificuldade, a gente tá usando uma régua, né? Qual é essa régua? Essa régua vem da onde? Essa régua vem do normal, né? E uma coisa que é um lugar de muito sofrimento para todo mundo é a gente não se encaixar no normal. Muitas vezes a sensação de que eu não me encaixo no normal, no que deveria ser, né? Às vezes eu nem tenho um diagnóstico específico, mas todo mundo que em algum momento sente que não se encaixa muito, puxa, eu acho que a minha vida não deu muito certo, né? Ou eu não trabalho no emprego que eu deveria estar trabalhando, ou eu não me relaciono com as pessoas dentro da minha casa do jeito que eu deveria estar me relacionando. Isso tudo está mergulhado nessa ideia de que existe um normal e um ideal, né? E que é o jeito ideal. E quem não se encaixar nesse jeito ideal são as pessoas que não deram muito certo, fracassaram um pouco, têm dificuldade. E eu acho que isso pode gerar muito sofrimento, assim, né? Então, eu conheço pessoas muito talentosas, mas que ouviram a vida inteira que elas eram burras. E elas acabam comprando essa narrativa e elas acabam reproduzindo, né? Reproduzindo esse pensamento. Muitas das coisas que a gente pensa hoje em dia foram coisas que foram faladas para a gente. E a gente absorveu aquilo e continua reproduzindo internamente, né? Então, por isso que eu gosto de tomar bastante cuidado assim com as coisas que a gente se fala uns para os outros assim no dia a dia. Às vezes eu não tenho tanta consciência, às vezes eu falo mesmo e depois eu falo, nossa, olha o que eu falei. Mas eu acho que existe um certo perigo nesses rótulos, porque os rótulos geralmente eles são muito engessados, né? Então assim, você é assim ou você é assado. Me preocupa um pouco esse jeito da gente
falar uns dos outros, porque é um jeito um pouco rígido e a gente é quase como se aprisionasse a gente dentro daquela categoria, né? E isso pode ser uma fonte de sofrimento, assim, porque a gente ter essa sensação de que a gente está devendo em relação ao que é esperado na sociedade é muito ruim, né? É muito ruim você acordar já devendo todo dia. É muito ruim essa Sim. sensação, né? No caso do Pietro, ele tem bastante dificuldade no aprendizado, né? Ele tem a dislexia, então a dislexia meio que ele tem uma dificuldade em decorar as letras. Não é algo que foi rotulado, é algo nítido que ele sabe e ele precisa trabalhar com isso dentro dele, né? Não adianta também ele ter as limitações dele, como todos nós temos, né? Cada um com a sua limitação, e a gente fingir que nada está acontecendo. Então, ele sabe das limitações dele, mas eu converso com ele para não deixar essas limitações que ele tem que estar. Eu faço de tudo. Tudo no colégio bom. É psicopedagoga, é psicóloga, é fono. Tudo que eu posso fazer, eu faço para tentar ajudar ele, né? Então, ele também não pode se colocar no lugar de vítima. Ele sabe da limitação, porém, ele tem que procurar sempre o melhor para ele, né? Uhum. Eu não acredito Mas também que na escola, por mais que das limitações, as crianças arrumam motivos para fazer o bullying. O testudo, o cabeçudo, enfim. Tudo tem um motivo para fazer um bullying, né? E no caso dele, a maior situação é em relação a isso. Ele acha que as pessoas fazem bullying porque ele já enraizou isso nele, porque ele tem mais dificuldade do que os outros. Então, ele já enraizou isso na cabeça dele, que as crianças... Por esses dias ele foi fazer um trabalho e o amiguinho falou, não quero fazer com o Pietro porque ele vai demorar para fazer. Então, ele já fica com isso dentro dele. E é algo que eu tenho que conversar com ele para ele saber da limitação, porém, não abaixar a cabeça para isso. Que o melhor que pode ser feito por ele, a gente está tentando fazer, né? Também a escola não luta. Para. Ai! Deixa eu fazer uma pergunta antes do Pedro responder. Pedro, alguém sabe do tempo, gente? A hora? Só para eu saber, porque se deixar por mim, a gente vai até meia-noite aqui. A gente tem aí mais ou menos uma hora para bater papo. 8h40. Beleza. Obrigada. Bora, Pedro. Obrigada. Eu acho que Uma assim... outra questão, né? Fala. Uma outra questão. Além dessa exposição ao bullying que está acontecendo muito, os adolescentes e as crianças eles estão expostos, né? Estão muito mais expostos agora nas redes sociais. Tem essa grande exposição, além de ter o contato com já o círculo de convivência, tem essa maior exposição com as redes sociais. Né? Uma pergunta de uma pessoa no chat. Na opinião de vocês, né? Na nossa opinião, essa exposição, ela auxilia ou dificulta na comunicação? A comunicação? A grande exposição das redes sociais, da criança ou adolescente tá ali, sabe, mexendo no Facebook, essas coisas assim, isso facilita, auxilia ou dificulta a comunicação? Eu acho que dificulta. Porque nas redes sociais é todo mundo lindo, todo mundo perfeito, é tudo maravilhoso. E eu acho que se torna mais difícil você mostrar para a criança que não é aquilo. Ninguém é feliz o tempo todo, ninguém é perfeito. Então eu acho que se torna mais difícil com toda essa exposição. Pedro ia falar alguma coisa antes da pergunta. Pedro. Não, vamos seguir o barco aí. Eu acho que tem uma coisa muito interessante, se a gente parar para observar, né? Muitas crianças que são rotuladas com... um diagnóstico é um rótulo, né? Um diagnóstico é um rótulo.
Quando eu nomeio, eu falo assim, essa criança tem tal coisa. É um rótulo, é um tipo de categorização. Muitas crianças que são rotuladas com algum, entre aspas, desequilíbrio, alguma coisa assim, alguma dificuldade, né? Muitas dessas crianças navegam na internet de uma forma muito habilidosa. Sim, o Pietro. Né? Então, olha só que curioso. Por quê? Porque na hora de navegar na internet, a criança faz o caminho dela. E na hora de estar na escola, ela tenta fazer o caminho que a escola diz que é o caminho que ela tem que fazer. E ela não funciona naquele caminho. Então, se ela pudesse fazer o caminho dela dentro da escola, eu acho que seria muito mais saudável emocionalmente para ela do que ela tentar a gente tentar encaixar ela no caminho que é o caminho correto, né? Teoricamente, na escola é aquele ritmo. Vai todo mundo aprender nesse ritmo aqui. Só que algumas pessoas conseguem seguir esse bonde, outras não. As outras vão caindo pelo caminho e vão se sentindo devendo e vão se sentindo cheias de dificuldades e vão se sentindo mal com aquilo e vão se sentindo não se encaixando, né? Então a escola, eu acho que a escola ela facilita o bullying também, fazendo uma conexão com o que a gente falou antes. Porque quando eu crio um processo que é um processo igual para todo mundo, eu vou destacar aquelas pessoas que não estão conseguindo entrar no barco. Eu vou jogar um holofote nessas pessoas e essas pessoas vão virar um problema, né? Porque afinal de contas essas pessoas atrasam e elas dificultam o nosso processo. Se elas não estivessem aqui, o nosso processo fluiria lindamente. Só que essa é a proposta do E eu ritmo da passei por escola, isso, né? viu? Diga, Sônia. Eu passei por isso com o Pietro em um colégio aqui da região, não vou falar o nome, mas é um colégio renomado, um colégio antigo, não. Colégio antigo, que eles tratam as crianças como uma manada, sabe? Os que não acompanham, eles tiram. Foi muito nítido para mim o que aconteceu. Tanto que quando eu fui conversar com a diretora para saber por que queria reprovar novamente, ela me levou numa sala de aula e me apontou crianças que também não ia acompanhar. E eu achei aquilo um absurdo. Eu tenho um método, ele não acompanha, então ele não é legal para minha escola. Então, eu achei esse colégio que o Pietro estuda hoje, eles são muito abertos a. Tanto que antes o Pietro estava com uma psicopedagoga e ela foi até o colégio e lá ele fazia prova diferenciada. As notas dele ficaram ótimas, a autoestima dele aumentou muito. Então, essa escola é aberta a isso. Porém, a que ele estava, não, eles não aceitavam ideias de uma psicopedagoga ir até lá, ajudar a criança, não. Era no jeito dele, no ritmo dele. Se a criança não acompanhava, porque não era para o colégio. E nós passamos por isso, tanto que foi saindo desse colégio que eu entrei com o processo na delegacia de ensino, nós ganhamos, e eu tenho toda a papelada que se eu quisesse entrar com o processo contra o colégio, eu poderia entrar, porque mesmo o Pietro com o diagnóstico de dislexia, ele passou por todos os profissionais, neuropedagoga, passou por todos. E ainda assim eles não queriam aceitar o diagnóstico. E eles reprovaram o Pietro. Então eu tenho toda a documentação que se eu quisesse entrar com o processo eu poderia. Mas eu acabei deixando para lá, acabei seguindo minha vida, mas eu ainda tenho toda a papelada guardada até hoje. E eles foram notificados pela delegacia de ensino, pelo comportamento deles. Não, agora eu posso. Vou voltar a jogar. Eu posso, não é? Pode. Bom, eu acho que vou trazer só mais. Tchau, filha. Ok. Tchau. Eu vou trazer mais um trequinho, assim, só para dar uma alimentada nos últimos minutos. Refletindo muito esses dias aí e conversando muito, trocando bastante ideia, pensando nessa questão do Setembro Amarelo, né, que a gente fala, tenta trazer aí o tema do suicídio
a todo momento para ver se fala-se mais, para ver se trata-se mais disso, para ver se ouve mais as pessoas e tal, se qualifica melhor, se acolhe. Tem aumentado muito, assim, segundo os dados aí, que eu não lembro o nome, tá, gente? Eu não lembro o nome de número de coisas. Eu sei que tem aumentado bastante, inclusive o número de suicídios, assim, entre adolescentes, pré-adolescentes e crianças. E aí eu queria jogar mais pimentinha na conversa. Vocês acham que esse convívio escolar e essa loucura que pode ser aí naturalizada, às vezes, né, como a gente falou antes, que era um processo que era tido como natural, que era uma coisa, uma zoação que era comum, que todo mundo tinha um apelido e tal, mas que hoje a gente entende que é bullying, que vai doer em alguém, que esse alguém está sofrendo, e talvez até quem está praticando bullying também está sofrendo alguma coisa que não sabe falar e está tentando botar isso para fora de um outro jeito. Opinião, assim, vocês acham que, pensando nisso tudo, a gente pode dizer que esse comportamento é nocivo e aumentar ali as chances dessa reação, dessa perspectiva de suicídio entre os adolescentes e até entre os adultos também, como o Pedro falou, a Suelen também falou, né? Isso não acontece só naquele momento, isso fica reverberando na vida, ecoando aí durante muito tempo e nem todo mundo tem a oportunidade de cuidar disso. Como é que vocês enxergam aí? O que vocês trazem? Pedro, Suelen, Grace. Então, vendo pelo lado, assim, desse bullying que antes era naturalizado e que muitas vezes as pessoas não entendiam o que passava e queria acabar logo com aquilo, nasce daí a ideação, né? Será que se eu pôr fim, vai acabar o sofrimento, né? Então, acho que a comunicação nesse critério é muito importante, porque às vezes a pessoa ela precisa, sabe, de uma palavra. Ela precisa de uma escutativa, ela precisa ser escutada e ela precisa saber que ela está sendo escutada, não simplesmente entrando num lado, saindo no outro, sabe? Eu acho que essa fala, ela nos mostra a importância da comunicação, né? A favor da vida, nessa parte da ideação suicida. Jogo a bola para vocês agora. Quer falar, Suelen? Não, eu jogo para você agora. Tá. Bom, eu acho que tem algumas coisas nessa história, assim. Eu acho que, primeiro de tudo, tanto o tema do suicídio quanto o tema da saúde mental, muitas vezes eles são jogados para a gente cuidar no privado, né? Então, se alguém está com alguma questão, algum momento crítico, é assim, olha, você se vira com isso lá na sua casa ou vai buscar psicólogo ou psiquiatra, né? É quase como se a gente empurrasse para fora do lugar coletivo e falar, bom, isso aí se resolve fora daqui, a gente não tem nada a ver com isso, né? E eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso é um problema, porque isso não é uma questão só para a gente resolver no particular, isso é uma questão que a gente compartilha, né? A saúde mental é uma questão importante para todo mundo, né? E eu acho que, assim, o suicídio, quando a gente fala de suicídio, para algumas pessoas talvez pareça um assunto meio estranho, né? Porque talvez elas não pensem nisso, ou talvez não seja um tema que apareceu muito na vida delas, mas esse tema ele é muito mais recorrente do que a gente pensa. Se você não está pensando nisso, provavelmente pessoas perto de você estão pensando ou já pensaram e você não ficou sabendo, né? E o suicídio é quase como se fosse assim uma das situações mais agudas de uma crise de saúde mental, de saúde emocional, né? E a saúde mental e emocional, eu acho que nos últimos anos tem ficado cada vez mais levantado esse tema, né? No ar, assim, acho que esse tema tem sido falado e o suicídio ele está diretamente ligado com uma sensação de solidão e desesperança. Então é assim, eu não vejo saída mais, e eu tô sozinho nessa, ninguém vai me ajudar, eu não vejo muito valor em mim mesmo,
eu não acho que vai dar certo, eu não acho que tem saída, né? Então, e a minha angústia, ela é tão grande que eu preciso acabar com ela o quanto antes. E aí, muitas vezes, vem a sensação de terminar com a própria vida. Mas essa sensação, ela tem tudo a ver com a sensação de não pertencimento. Olha que louco. E pertencimento é uma sensação que a gente só tem no coletivo. Então, não adianta a gente ficar empurrando para o particular, para o pessoal, para o íntimo, e não falar sobre esses temas abertamente, em grupos, em rodas de conversa, na escola, no trabalho, na família, porque esse é um tema coletivo e a gente só sente que pertence a um grupo, né? A gente só tem essa sensação de pertencimento quando a gente sente que é aceito do jeito que a gente é, né? Então, aí a gente conecta isso também com aquilo que a gente estava falando antes. Se existe um padrão de vida no qual eu não estou me encaixando, que eu estou sempre devendo, então, nossa, eu nunca sou uma boa mãe, eu nunca sou um bom pai, eu nunca sou um bom filho, ou que pessoa péssima que eu sou, né? Todos esses pensamentos, eles vão jogando a gente muito para baixo. Diga. Eu não sou um bom aluno, eu não sou um bom aluno, eu não aprendo as coisas. Todo mundo consegue, eu não consigo. Eu não tirei 10 na prova, eu tirei 1. Todo mundo tirou 10, eu tirei 1. Mas eu não vou conseguir fazer a conta de matemática, eu não consigo ler, eu não consigo escrever, eu não consigo... E essa sucessão de eu não consigo pode... Pois é, e eu acho que... Vai gerando uma ansiedade, né? Sim, sim. E eu acho que essa sensação, todo mundo aqui já teve, essa sensação de não se encaixar muito em algum lugar. Mas algumas pessoas na nossa sociedade, elas sentem mais recorrentemente isso, né? Por alguma coisa, alguma característica que elas têm, alguma coisa que a gente apelida de dificuldade, ou alguma coisa que a gente apelida de deficiência, né? Tudo isso está diretamente conectado com você não está no padrão normal da sociedade, então você meio que já está devendo. Então, por isso que também... E se a gente for olhar... Diga. Se a gente for olhar nu e cru, ninguém tá encaixado no padrão da sociedade. Todo mundo tem seu problema, todo mundo tem, né? É. Só que às vezes as pessoas elas esquecem o dela e apontam o do outro para diminuir aquela dor que ela tá sentindo. Sim. E como é crítico isso, né? Porque ao mesmo tempo a gente gosta de sentir que a gente está se encaixando, que a gente está valorizado, né? Então, quando alguém vira e fala assim, nossa, que bonita que você está hoje, pô, você se sente bem, né? Você quer receber essa valorização, assim. Só que esse movimento de a gente tentar se encaixar nos padrões, nos modelos, ele pode desestabilizar a gente, né? Emocionalmente muito grande. Você estava falando, né, Suelen, que no Instagram, todo mundo ali, nas redes sociais, todo mundo feliz, lindo, penteado, bem-sucedido. Como é que é isso para a nossa saúde mental, né? Muitas das conversas, por exemplo, conversas no Instagram, ou lives, ou programas de TV, que as pessoas, elas conversam assim, raramente tem um conflito, um ruído, alguma coisa assim, é sempre uma coisa tipo o mundo da maravilha, né? Todo mundo concordando com todo mundo, assim, tal. Então isso também cria um mundo meio impossível pra gente, né? E as redes sociais muitas vezes fazem a gente se sentir fracassado na vida, se sentir feio e se sentir que tá sozinho no mundo, né? Então, puxa... Exatamente. É crítico, né? Eu parei de seguir muita gente no Instagram por conta disso. Você acorda de manhã descabelada e você entra lá, aquelas mulheres lindíssimas, com um corpo maravilhoso, andando de carrão. Eu falo, não, eu não sigo mais porque eu não quero passar por isso, não. Obrigada. Eu não me encaixo mais por isso. Pois é. Eu percebo que quando a gente se depara com esse tipo de situação nas redes sociais, a gente deixa muito de lado as nossas potencialidades. A gente foca naquilo que eu não tenho, eu não posso, eu não sou. Mas e as potencialidades? E aquilo que eu sou boa? E aquilo que eu faço, ó, sabe? Então as pessoas acabam deixando muito de lado as potencialidades. Só eu sei fazer. Poxa, eu faço um arrozinho fresquinho, delícia, caramba. Ela amanheceu esse... Né? Tem que focar um pouco. A gente esquece
as nossas potencialidades. E isso acaba também, isso acontece também na nossa família, com os nossos filhos. Tá, fulano não consegue fazer isso, mas olha como ele é bom naquilo. Vamos apontar, começar a comunicação dentro de casa, apontando a potencialidade, para depois falar, nossa, mas você poderia melhorar naquilo ali. Não estou dizendo que você seja ruim, mas você poderia melhorar. Porque quando a gente aponta direto ali onde a pessoa não consegue fazer aquilo, o mas destrói o resto. Entendeu? Sim. Você é bom nisso, mas, poxa, já era, o bom já foi. O mas acabou com o bom, entendeu? Então, e a gente pensar nas potencialidades. A gente, como adulto também, eu aposto que todo mundo aqui tem alguém ou na família ou no trabalho que é aquela pessoa que você nem conta certas coisas, porque você vai ouvir tanta crítica, você vai ouvir tanta... Ah, mas Nossa. Você devia ter feito, mas olha, você podia ter feito assim, você não viu isso, você não viu... É um saco isso, né? E muitas vezes isso é o padrão na relação com crianças, né? Agora, como adulto, muitas vezes a gente se liberta um pouco, né? A gente vai conseguindo uma certa autonomia, né? Maior do que quando a gente era criança. E aí não tem uma pessoa o tempo todo falando lá, você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, olha o que você fez, não sei o quê. Mas para crianças, muitas vezes elas estão ouvindo isso o tempo todo, na escola ouvir isso, em casa ouvir isso, né? Então é uma sobrecarga de, você podia ter feito melhor, né? Olha isso aqui. E isso vai virando uma carga pesada também, assim, na cabeça da criança, né? E aí, olha só, no momento de lazer, que ela pega o videogame, que ela pega a internet, ela voa. Porque ela tá livre para entrar, para fazer o caminho que ela quiser, ela tá, né? Então... E ninguém vai julgar, né? Ele já não espera aquele julgamento. Porque assim, imagina se a criança, quando fosse entrar na internet, tivesse uma professora lá falando, mas você não clicou direito, mas esse site aqui não sei o quê. Ou jogando videogame, tivesse alguém do lado falando, mas você não entrou na fase, no tempo que deveria ter sido feito, né? Você tá demorando muito, hein? O padrão não é esse. E seria um saco, né? Só que muitas vezes a gente transforma a escola ou o próprio aprendizado no geral como um processo chato pra caramba, né? Fica um Galvão Bueno aqui falando na cabeça da pessoa. Gente, eu juro pra vocês que eu tô com medo com dó, com pena de mim, de dizer assim, agora a gente tem que começar a caminhar pro final. O papo tá Na bom pra reta caramba. final. Acho que a gente já pode deixar ali uma outra pré-agendada para falar de algum outro tema mais específico, porque é muito... Bora! De filho é um assunto que sempre tem, né? Nunca vai acabar, não acaba. Acho que a gente já pode meio que pré-marcar alguma coisa sobre bullying mais específico, assim, me esmiuçar mais o tema, porque levanta bastante coisa, né? Mexe ali. Mas eu vou começar nas considerações finais, agradecer mesmo. A minha consideração hoje é essa. Agradecer a Suelen, porque acho que mais importante do que a gente ficar procurando solução, do que a gente ter uma solução, é a gente fazer o caminho, assim. Então, você vê, acho que ter coragem também é uma coisa, né, que a gente não aprendeu também muito, não foi muito incentivado durante a vida, e em algum momento você tem que ir aprendendo. A dizer, olha, eu tô passando por isso, eu vou colocar minha cara ali na tela e vou dizer que é a minha vida, é o meu filho, mas eu quero dividir porque de repente tem mais alguém passando por isso e pode contribuir comigo e eu contribuir com ela, assim. Muito obrigada mesmo por abrir aí o teu espaço, abrir sua casa aí, por colocar pra gente, trocar com a gente essa bola. E Pedro, eu vou procurar a palavra, então não vou encontrar, então não vou ficar falando muito. Obrigada. Valeu, obrigado. Grace, meu amor. Batman do meu hobby, a pessoa que topa as coisas loucas que eu... As pessoas que topam as coisas loucas que dá na cabeça, obrigada. E o trabalho é esse mesmo. Então, deixo com vocês as
agradecer a Suelen, né, porque topou expor, né, conversar, trocar experiências, que é muito importante, porque é uma experiência de vida, é algo pelo que ela passou, pelo que ela está passando, pelo que ela está lutando, né? Agradecer ao Pedro também por essa troca riquíssima, né, de trazer para a gente a importância, olha, a gente tem que se comunicar, a gente tem que olhar o outro, tem que se olhar. Eu agradeço também a todo mundo que está assistindo a live, que compartilhou aí as dúvidas. E aí a gente espera pela próxima. Um beijão, Pietro. Até já, Fê, até já. Pietro tá até na estante. Como diz a minha terra, até na estante. Fazer uma live com o Pietro, né, Pietro? Isso. Ele é um garoto super esperto, amoroso. Eu fazia live na Twitch. Ele fazia live de videogame. Eu caí da cadeira. Vamos voltar a fazer. Passo a bola agora para os nossos convidados. Eu agradeço o espaço, porque eu sei que muita mãe está passando pela mesma situação e ela não sabe como começar. Eu tive uma ajuda de um anjo que apareceu na minha vida, que me encaminhou, porque eu estava sem saber o que fazer, eu nunca tinha passado por isso. É uma criança que estava para ser alfabetizada e ele não conseguia ser alfabetizado, né? Então, foi um anjo que me direcionou. E eu sei que tem muita mãe que passa por isso e não tem a mesma oportunidade de ter alguém para direcionar, para ajudar essa criança, né? Então, é um espaço que está dando para ajudar outras mães, eu acredito. E tem muitas, viu? Muitas, 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 que não entendem o que de fato acontece com o filho. Eu tive que procurar muita ajuda para ter o entendimento que eu tenho hoje. Porque eu me via desesperada, mas graças a Deus eu consegui, né? E queria ajudar outras mães também, né? Que estão passando por isso. Olha os anjinhos aqui, ó. Essa dupla me deixa de cabelo branco, viu? Parou, para. Então eu vou. Tá bom. Tchau, gente. Menina Rita aqui. Eu quero agradecer o convite aí da Geisa, da Grace. Gostei de te conhecer também, Suelen. E obrigado pelas suas contribuições. Prazer. Eu acho que muitas vezes essa empreitada, né, de ser mãe, a empreitada de ser mãe já não é fácil, em muitos momentos é desafiadora, né? E muitas vezes eu imagino que também você tendo vivido essas coisas que você viveu, essas situações e sem saber exatamente como lidar, também deve ter sido desafiador e muitas vezes talvez até solitário, assim, né? De você se ver meio sozinha, assim, tendo que lidar com tudo isso. Então, imagino que muita gente também passe por uma situação parecida, né? Então, puxa, eu sonho com um mundo que a gente possa ter pais e mães com mais apoio para lidar com esses desafios, né? Com escolas mais compreensivas e mais acolhedoras e com um processo de aprendizado estimulado pela escola muito mais assim focado nas habilidades de cada pessoa do que um processo homogêneo para todo mundo, né? Um processo padrão que quem não se encaixar naquele processo, paciência. Aí a gente vai falar que essa pessoa tem dificuldade, né? Porque o normal e o correto é a pessoa acompanhar, né? Quem não acompanha, aí se vira. E eu acho que não é uma proposta de educação muito... Não é nem inclusiva, assim, porque eu acho que não é saudável. Eu acho que a nossa proposta de educação tradicional não é saudável para a gente, no geral. Então, eu também sonho com uma educação sendo revolucionada aí, né? E que a gente possa ter cada vez mais espaços para a gente trocar ideias sobre angústias, emoções e coisas que
às vezes fazem a gente sofrer e que muitas vezes a gente guarda por não sentir que está em ambientes seguros para falar sobre isso, né? Então, cada vez mais ambientes seguros também para falar sobre isso. E é isso. Obrigado, gente. E obrigado a todo mundo que estava aqui participando e assistindo. O pessoal que esteve aqui, que comentou, que deixou pergunta, que trouxe contribuição das próprias experiências aí, né? Dos diferentes pontos de vista, do ponto de vista da tia, da professora, da vizinha, de todo mundo. A mãe que comentou, A mãe, porque a minha mãe que fez um comentário. a gente vive num processo que ninguém tá sozinho, né? Cada um, por mais que tá aí no seu quadradinho, mas o processo é junto e misturado, e quanto mais a gente separa, pior fica. A verdade é essa. Começa a separar muito, vai ficando bem pior, vai ficando mais solitária. Eu ficaria até as 2 da manhã, mas, como diz a Grace, mas tira as outras coisas da jogada, precisamos ir. Muito, muito obrigada. A gente fica até lisonjeada com o papo de hoje. Até breve, pessoal. Até a próxima, né? Até logo. Daqui a pouco tem mais. A gente acha outro jeito. Valeu. Tchau. 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 Beijo.